hoje nós vamos falar sobre o processamento da reencarnação. A gente vai entender um pouco como é esse processo, como ele ocorre, por que ele ocorre de determinadas formas, quais os fatores que influenciam na nossa reencarnação. A gente vai analisá-la do ponto de vista biológico, do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual. A gente vai conversar um pouco sobre esse processo que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa trajetória como espíritos, que é a reencarnação, certo? Então, vamos iniciar? Pronto, para a gente se situar, como sempre, nosso objetivo geral é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, e isso a gente vai falar várias vezes aqui hoje, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Ok? Então, esse é o nosso objetivo geral. E os específicos, perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades, que era o que a gente estava conversando aqui antes, que eu estava falando. O que envolve essa reencarnação? Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual. Alguém lembra o que é o corpo espiritual? A gente já viu ele lá em Espíritos. Já é reencarnação também. Quem é o nosso corpo espiritual, gente? Perispírito. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Em que momento o espírito se acopla à matéria, ao corpo material? Entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica. Olha que interessante. Então, são temas bem bacanas, né? E espero que vocês curtam aí a aula. Só relembrando, né, essa é a terceira aula de um bloco de 3 aulas falando só sobre reencarnação. Vocês viram a reencarnação primeiro como reencarnação e ciência, e ali já tem a questão biológica, né? Vocês já viram. Vocês viram as pesquisas, inclusive, né, de cientistas ao longo aí, do tempo, no século XIX, alguns mais recentes, que estudaram lá as marcas de nascença, né, as terapias de vidas passadas, né, os EQMs, né, as experiências de quase morte. Tudo a gente viu aí nessa parte de ciência, que tinha como objetivo demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. É tirar a questão mística, puramente religiosa, né? E entender que é um fato natural, inerente ao ser humano. Todos nós vamos reencarnar, querendo ou não, né? Acreditando ou não, ok? E aí passamos para a reencarnação como processo educativo, né? Aí a gente foi entender do porquê que a gente está em determinados locais, determinadas profissões, determinada família, né? Vivendo determinadas situações que fazem parte do nosso processo enquanto espíritos de aprendizado, né? Porque o que a gente compara muito e a gente fala que é como se essa experiência nossa aqui na Terra fosse uma grande escola, né? Em que você vai pulando etapas, e aí você faz as suas provinhas, em algumas matérias você vai bem, em outras não vai, aí você tem que repetir, porque você ainda não integrou aquele conhecimento. A mesma coisa a reencarnação, né? Então, isso é uma grande escola. Eduardo Dantas, que faz parte da equipe, acho que ele não deu aula aqui ainda, não. Não deu. Ele é pedagogo, ele trabalha, né, com educador, e ele fala que, na visão dele de educador, Deus é um grande pedagogo, né? Então, é interessante. Como eu sou arquiteta, eu digo que é arquiteto, né? É o que arquitetou tudo no universo. E aí a gente vai justamente toda a nossa conversa hoje em cima disso. O que é e como se dá o processo reencarnatório, certo? Vocês podem perguntar a qualquer momento, certo? Se alguém
fizer alguma perguntinha, que eu sei que vão estar mais à frente os slides, eu vou pedir, né, carinhosamente, que aguarde um pouquinho, porque existe toda uma lógica de construção, né, para a gente chegar a determinados temas, tá certo? Aí eu digo, espera aí, daqui uns slides a gente está à frente, que vocês levantem, por favor, a mãozinha para pedir, né, o microfone. Bom, vamos relembrar aqui o nosso ciclo de aprendizado, né? Como esse processo, esse ciclo de aprendizado, desde princípio espiritual até nós chegarmos aqui no reino nominal, encarnados aqui, quando nos tornamos verdadeiramente espíritos. Vamos relembrar? Né? Segundo a evolução lá, né, para eu me tornar espírito, eu primeiro estagio nos reinos mineral, vegetal e animal. Né? Eu sou criado como um princípio espiritual, ainda ignorante sobre os conhecimentos da vida, do mundo, muito simples, estruturas muito simplificadas, que, ao longo da sua evolução, vai se apropriando dos tipos de matéria nos diversos reinos, né? E tirando de lá o aprendizado que cada reino oferece. Mineral, vocês viram lá em evolução, né? Além de estar lidando com essa matéria mais bruta, coagulando essa matéria, ele também está aprendendo ali a lei da atração dos minerais. Quando eu pulo lá para o reino vegetal, eu já tenho um organismo mais complexo um pouco, com uma matéria diferenciada, né? Naquela matéria tão bruta, né? Com a mineral. Já tem a sensibilidade, porque planta também tem sensibilidade. Já tem um sistema de digestão, de alimentação, através de uma fotossíntese. Né? Então, esse é o aprendizado do espírito, se apropriando também desse tipo de matéria. E aí a gente vai para o reino animal. No reino animal, você já tem organismos mais complexos, já existe um sistema de reprodução mais, vamos dizer assim, adiantado, você tem um sistema de digestão, né? E a questão instintiva. Tudo que nós trazemos de instinto vem desse reino aí, do reino animal. Pronto. Chegamos lá, estagiamos, chegamos no momento em que esses reinos não têm mais nada a me oferecer enquanto princípio espiritual. Então, eu já tenho uma consciência de mim mesmo, já tenho mais razão, e é nesse momento em que eu já estou habilitado a pilotar um corpo humano, a estar nessa estrutura, viver essas experiências. Então, eu encarno no reino animal e no nominal, e no momento em que eu faço isso, eu sou denominado espírito. O que diferencia o princípio espiritual do espírito já é a consciência. É já ter a percepção da sua individualidade, né? Porque no próprio reino animal ainda é muito coletivo. Você tem algum animal e outro, né? Que foge um pouquinho dessa questão coletiva, mas ainda é muito isso. Bom, e esse ciclo, não é isso? Pronto. Vou reencarnar, encarno, né? Aqui na Terra, vou viver uma vida de relações aqui, em todas as dimensões da minha vida, né? Na dimensão profissional, na familiar, né? Em todas, filial, paternal, tudo que eu posso viver aqui. Vou me deparar com situações, dificuldades, vou aprender a lidar ou não com elas. Então, vou fazer esse meu processo. Vou viver um tempo. Chegou um momento em que a Tânia aqui, que veste esse corpo, já não tem mais nada para oferecer. Esse meu personagem aqui, que o espírito que eu sou criou para se manifestar aqui, já não traz mais nada para mim de interessante. Então, não estou interessante. Chegou no meu período, desencarno, e vou para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, eu vou ficar quietinha, na beira do lago, tocando harpa? Não, né? Eu vou continuar a vida, porque é apenas uma mudança de faixa, de frequência. Eu saio desse plano material, dessa matéria mais densa, e vou para o plano espiritual, com uma matéria mais sutil, com uma outra frequência, mas tenho
minhas relações, meu trabalho, de uma forma diferente. Vou viver outras experiências que são possíveis somente no plano espiritual, como eu vou viver experiências aqui que são apenas do plano material. Vocês concordam comigo? Tem coisa que a gente não consegue fazer enquanto desencarnado e vice-versa. Ok? Bom, aí, lá no plano espiritual, vem a necessidade de um novo ciclo de aprendizado, então vai ser avaliado, né, todos os ciclos e ciclos e ciclos da gente. E aí ele vai poder. Preciso reencarnar de novo? Se sim, começa tudo de novo. Eu reencarno, vivo as minhas vidas de relações, desencarno, vou para o plano espiritual, vivo as minhas experiências no plano espiritual e volto. E assim fica esse ciclo. Mas se eu não precisar mais encarnar, vai levar um tempinho, viu, gente? Mas o que será que acontece no dia que eu não puder mais encarnar? Não precisar mais reencarnar. Alguém aí tem alguma ideia do que vai acontecer? Vamos lá, então. Se não, eu vou continuar a minha evolução no plano espiritual ou em outros mundos. A pluralidade dos mundos não é um dos princípios do Espiritismo? A gente fala. O universo é todo habitado. Né? Seria muita economia, né? Seria muita falta até de senso de Deus criar um universo com galáxias, galáxias, galáxias e ter somente vida aqui. Né? Então, certamente em outros planetas, em outros sistemas, existem vidas de formas talvez diferentes, de matérias que às vezes a gente até não pode perceber, mas existe vida. Certo? Então, pode ser que assim como esse personagem Tânia já não serve mais para o espírito, não vai servir em um determinado momento, em um determinado momento esse planeta também não vai ter mais nada para me oferecer de diferente, de experiências que vão agregar à minha evolução. Eu posso migrar para outro lugar, concorda? Vai ficar aqui preso. A gente faz isso aqui, né, encarnado. A gente permanece no lugar até onde isso traz para a gente realmente algo que seja interessante, que você esteja confortável, que você esteja bem. Né? Então, a mesma coisa quando a gente desencarna e nesse nosso processo de evolução. Ok? Por que isso? Porque a nossa evolução é uma construção que a gente pode chamar de eterna, né? Porque a gente não tem noção de fim, começo, de meio. A gente sabe que está no processo. Né? É uma construção eterna de conhecimento e felicidade, certo? Então, é esse o processo, nosso ciclo de aprendizado. Aqui, nesse orbe, nesse planeta, e pode continuar em outro, certo? Isso é só uma revisãozinha. Pronto. Sobre os ciclos de aprendizado ainda, tem um propósito. Qual é o propósito dele? Integração de habilidades e evolução. Cada experiência dessa que eu vivo aqui tem um propósito. O meu crescimento, o meu aprendizado. Né? Cada coisa que eu aprendo, cada conhecimento que eu integro é uma habilidade que eu estou desenvolvendo e que vai me habilitar melhor para uma próxima encarnação. Né? Então, é o conhecimento que eu venho adquirir. Então, esse é o nosso propósito. Ela é original. Por que a gente diz que é original? Porque ela é única, é exclusiva. Né? Ela, uma encarnação nunca é igual à outra. Né? Por quê? Porque somos diferentes um do outro e nós mesmos, na nossa construção do nosso conhecimento, vamos nos modificando a todo momento. Será que eu posso dizer que a Tânia de hoje de manhã, quando levantou, é a mesma que está aqui agora? Não é. Algo pode ter acontecido que virou alguma chavinha em você e que faz que você já vá agir de uma forma diferente, vá falar de uma forma diferente. Então, o nosso aprendizado ele é constante, aqui encarnado e desencarnado. Por isso que não pode ser igual. Imagine quantas experiências armazenadas eu tenho de todas as minhas vidas, de todas as minhas reencarnações, juntando com a minha experiência agora, com as experiências que eu vou ter lá no plano espiritual. Quando eu voltar, não vai ser a mesma coisa. Até porque não tem sentido ser a mesma coisa. Senão a gente não aprende, não anda, não vai para frente. Né?
É a diversidade que faz com que a gente se desafie, que a gente aprenda. E a limitada. Quando a gente fala limitada, eu estou falando limitada do personagem. O espírito é imortal, mas o personagem que eu sou morre, é finito. Ele vai ter um limite, né? Um limite de uso, um limite de durabilidade, né? Ou então até quando for necessário para o meu aprendizado. Quando não for, o espírito se desveste do corpo como quem tira uma roupa e diz assim, pronto, a roupa está velha, está na hora de eu arrumar alguma coisa mais nova, mais moderna, mais atualizada, não é? Pronto. Então, só relembrando isso aí do ciclo de aprendizado. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Alguém lê essa frase para mim? Alguém lê? Já. Aqui. Pede o microfone, por favor. Boa noite. O processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural a que está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Novaes, 2012. Alguém duvida que para eu reencarnar, eu preciso de um processo biológico? É um processo biológico, né? O processo de reprodução é biológico. E eu só consigo chegar aqui porque existe esse processo. Nós fabricamos os nossos próprios corpos. Nós temos essa possibilidade. Então, eu preciso desse processo para reencarnar. É por isso que a gente diz que é um processo natural. Como qualquer função da gente. É natural. Vai ter um processo de reprodução, você vai ter lá um processo de fecundação, de concepção, uma formação de um feto, um acoplamento de um espírito, mas primeiro precisou que esse corpo fosse produzido, certo? E é a nível biológico, nosso corpo, natural, nosso, certo? E em determinado momento, quando eu estou lá na erraticidade, que está no momento, existem as condições favoráveis, é o meu momento de reencarnar, eu vou reencarnar. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre cada etapa, ok? Mais uma vez aqui é para reforçar que é natural. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas, e olha que interessante isso, atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, será agente das mudanças necessárias ao seu progresso durante o processo de divisão celular. Bom, vamos destrinchando isso aqui. Será que eu preciso de um espírito para formar o meu corpo? Não, né? Se a gente lê isso, não. Ele está dizendo que são leis automáticas. Isso é uma coisa natural do nosso corpo. Então, essa formação de um corpo, ele pode se desenvolver, sim, sem um espírito. A gente tem aí os natimortos. Ali não tem espíritos, né? Mas o corpo biológico, no automatismo, é capaz de, né, crescer, de existir. Ele só não vai conseguir ter uma vida, porque ele precisa de um espírito para animar ele, para que ele viva essa experiência. Então, vai nascer, quem diz, os natimortos. Então, eu preciso, né, de um espírito para que o meu corpo físico, que está sendo ali produzido, de fato, né, possa atuar, né, ser um veículo de manifestação. Ele é um veículo de manifestação do espírito. Isso é que é o nosso corpo, um veículo. Quando eu digo que ocorrendo, que o perispírito é o agente, o que eu quero dizer com isso? Vocês lembram lá
na aula de espíritos, que a gente destrinchou os corpos, que a gente falou do corpo material, que é o nosso veículo de manifestação aqui na matéria, falamos do duplo etérico, nosso corpo energético, falamos do nosso corpo astral, que já é um destrinchamento do perispírito, que é onde estão armazenadas as emoções, é o nosso corpo emocional. Falamos em mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Você lembra que a gente destrinchou? Pronto. O perispírito, a gente diz que é o quê? O que o perispírito faz? Quando eu desencarno, qual é a função desse perispírito? Porque ele permanece. O que ele faz de muito importante para a gente, o perispírito? Ele acumula todas as nossas experiências. Né? Ele é o nosso HD, é o nosso banco de dados. Cada corpo desse tem uma função e um tipo de armazenamento do qual o espírito se apropria quando precisa. Certo? Oi? As emotivas, é. No corpo emocional já diz as emoções. Né? Aí depois você tem a parte de pensamentos, a criatividade, aí vai indo. À medida que os corpos vão se destrinchando e chegando mais próximo ao espírito. Certo? Então, esse perispírito, com toda essa nossa bagagem, ele vai ajudar a modelar, ele vai ser a forma do nosso corpo físico. Então, vou reencarnar, o perispírito, meu perispírito, ele vai atuar no novo corpo que vai ser criado para mim, levando a vibração e as frequências daquilo que eu sou, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da forma com que eu ajo. Tudo isso vai fazer impressões lá no meu perispírito. Ficarão armazenadas e é isso que vai determinar o meu padrão vibratório. E isso influencia diretamente na formação do corpo. Que tipo de corpo eu vou precisar? Qual será a minha experiência em relação a isso? Que tipo de pessoas estarão comigo? Né? Onde socialmente eu vou estar inserido? Tudo isso vai ter influência do nosso perispírito. Do nível orgânico, na formação, já na divisão celular lá, como a nível psíquico. Porque a nossa mente está onde? No perispírito, né? Pronto. A gente vai falar um pouquinho mais destrinchado isso, ok? Então, para a gente saber que o nosso perispírito tem um papel importantíssimo no processo reencarnatório. Bom, não existe duas encarnações iguais, mas podemos didaticamente separar em fases. Por que eles são iguais? Porque o meu processo reencarnatório não vai ser igual ao processo de... Seu nome? Thaisa. São diferentes. Somos pessoas diferentes, experiências diferentes. E por mais que eu tenha vivido as mesmas experiências que ela, a minha percepção é uma, a percepção dela é outra. Porque somos espíritos muito antigos, que já trazemos muitas experiências diferentes. Então, não tem como o meu processo ser igual a ela. Certo? Mas, assim, a nível didático, a gente divide isso em 5 fases, para a gente entender o processo da reencarnação. Quais seriam essas fases? Primeira fase, o planejamento reencarnatório. Eu vou planejar. Segunda fase, contato fluídico com os pais. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. Quarta fase, formação do feto, uma modelagem, né, desse novo corpo. E a quinta fase, adaptação à vida. Então, seriam basicamente essas 5 fases. A gente vai ver uma a uma, né, com calma, e vamos tirando as dúvidas, tá certo? Vamos começar com a primeira fase. O objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Tudo que a gente planeja na vida da gente facilita, né? Facilita a caminhada, facilita a execução das coisas.
Quando você tem uma viagem a fazer, se você não planeja, qualquer lugar é lugar, qualquer situação inesperada pode acontecer. Se você planeja, pelo menos, você coloca um norte para você. Vai ser exatamente igualzinho? Não. Você pode ter contratempo, você pode resolver mudar a sua viagem, você ia para uma cidade e já não vai. Assim é a reencarnação. Ela não é estanque, não é engessada. Ah, se eu programei de casar com Roberto, que é meu marido atualmente, que chama Roberto, né? E eu vou ser obrigada a casar com ele e viver com ele? Não, porque a gente tem uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Então, a reencarnação só sempre vai ser uma possibilidade, porque eu posso mudar a qualquer momento por uma escolha. Certo? E aí, a qualidade das nossas escolhas é que vão definir as nossas experiências. Oi, só um momentinho aqui. Passa aqui pela frente que fica melhor, Eliana. Do que entras. Ali. Não, aqui, para aí. Boa noite a todos. Boa noite. Quando se fala que existe uma programação, vamos dizer assim, né, para a reencarnação, é definido mais ou menos que Tânia irá casar com Roberto, ok? E se durante o período de vida a Tânia resolver mudar, dizer, não quero mais casar com Roberto? É o livre-arbítrio que Meu está livre-arbítrio. Existiria Alguma consequência? consequência? Nenhuma. Nenhuma? Você só está alterando o rumo da sua vida e, consequentemente, do outro também, né? Porque no momento em que eu tenho o meu livre-arbítrio, eu vou mexer numa história que não é só a minha. Vai ter outras pessoas, mas Então você tem existe direito uma de fazer. consequência nisso aí. Tudo na vida tem consequência, mas não é consequência do ponto de vista ruim. Não, Vai não. acontecer algo, não. Tudo que você decide na sua vida vão ter acontecimentos gerados a partir das suas escolhas. Isso aí Ok. é. Se serão bons ou não, aí faz parte da escolha que você fez, entendeu? Ok, obrigado. Ali, ó. Ah, primeiro lá. Boa noite. Boa noite. É mais uma dúvida, eu acho que até por falta de conhecimento eu tenho essa dúvida. Quando você fala em planejamento de reencarnação, existe em que nível de evolução espiritual a gente vai estar para que possamos planejar essa reencarnação? Eu vou te fazer uma pergunta, vou te devolver uma pergunta. Se você tivesse que escolher uma experiência sua, certo? Que você pudesse escolher sua vida, mesmo sabendo que você precisa passar por coisas bem difíceis, e tivesse na sua mão a escolha, você escolheria o que você quer ou o que você precisa? Sendo sincero agora. O que eu quero. Exatamente. A maioria de nós vai fazer isso. Precisa muita maturidade, precisa muito conhecimento, precisa muita consciência para você dizer, não, eu vou passar por essa experiência porque eu quero. Praticamente, pode ser que tenha algum espírito bem evoluído aqui, né, que diga, não, eu faria. Mas eu digo que eu arrisco que a maioria de nós escolheria o que quer, o que deseja e não o que precisa. Né? Quem de nós vai escolher vir com alguma limitação no corpo? Quem de nós vai querer morar em condições subhumanas, de pobreza, de dificuldade? Entende porque a gente ainda está muito, muito além da gente poder planejar 100% a nossa... A gente vai ver ali à frente, a gente pode dar até um pitaco. Eu gostaria de, certo? Pode acontecer ou não. O nosso livre-arbítrio vai até aí, certo? Mas a gente vai conversar melhor sobre a parte de andando aqui, tá certo? Boa noite. Boa Tânia, noite. Pelo que eu consegui entender até agora, planejamento do espírito. Você vai planejar o teu espírito, o que você precisa crescer e o que você precisa evoluir. Você fez o planejamento. Sim.
você planejou, você vai reencarnar. A partir daquele momento que você reencarna, o que você planejou, teoricamente, você como pessoa, você esquece. Mas o teu espírito sabe que tu vai passar aquilo ali Sabe. do A, B, C, D. Quando chegar no F, acabou, tu volta. Isso. Então, quando você fala ali que você tem o livre-arbítrio de ficar com Marcelo, eu não me esqueci, Roberto. o Roberto ou Aham. não, isso foi uma coisa que você já decidiu lá atrás, que você precisava passar por esse momento dessa separação ou dessa união, independente dele. Sim, porque o seu planejamento é individual, É gente. individual. É individual. Então, cada um de nós vai ter que passar pelas suas dificuldades, pelo seu aprendizado. Pelas suas experiências. Exatamente. Cada um de nós vai ter uma experiência diferente, porque temos necessidades diferentes. Né? Aí que eu vejo que, por exemplo, assim, ó, que eu entendo, né, que eu estou conseguindo entender. A minha felicidade depende de mim, não depende de outro. A minha sempre. evolução depende de mim, não depende de do outro. O que eu estou passando não é por culpa De de A fulano. ou de B. É culpa Sua minha. responsabilidade, não é nem culpa, é sua É minha responsabilidade. responsabilidade, é Porque só minha. porque as respostas estão dentro da gente. Já diziam os velhos filósofos lá da Grécia: conhece-te a ti mesmo. Né? Esse é o caminho da evolução. Essa busca nossa constante de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Tudo que nós queremos é entender o que nós somos, porque a gente não sabe o que somos. Ninguém sabe aqui o que é um espírito. Ninguém sabe. Quer dizer, isso significa dizer que a gente não sabe quem somos, quem é a gente mesmo. Porque a gente não sabe a natureza disso. Não é verdade? A gente fala que tem a Trindade universal, Deus, Espírito e a matéria. Né? Nem Deus, muito menos ainda. Né? Tanto que começa o que é Deus, não é quem é Deus. Né? Deus a gente não tem, cada um tem uma concepção de Deus, cada um tem uma ideia de Deus. Né? E do Espírito. Né? Então, a gente está nessa busca, até do próprio autoconhecimento. E sempre, é sempre nosso, sempre a nossa responsabilidade. Então, assim, continuando a fala do colega, se a escolha, se o planejamento cabe a cada um de nós, quem foi que planejou aquele indivíduo que chegou aqui, encarnou, faltando pernas, braços, ou até mesmo descerebrado, em condições que não dá dele sobreviver, condições terríveis. Né? Então, quem teria planejado isso aí? Quando a gente pensa nos processos de cada um, a gente tem que pensar não no personagem que você está vendo, mas no espírito e toda a sua trajetória. Você não sabe quem foi esse espírito. Você não sabe o que aconteceu com esse espírito. Você não sabe o que ele fez também na vida dele. Não é a questão de pagar ou não, mas o que ele atraiu para ele mesmo. Ele atraiu essas experiências, talvez, porque ele precisa da limitação do corpo. Porque ele precisa passar por aquela experiência. Não é que alguém vai planejar algo para você ser miserável. Não é isso. A intenção não é essa. Mas tem experiências que, inevitavelmente, você vai passar, que é fruto da sua própria trajetória. Então, a gente não pode analisar só aquele personagem que está lá. E sim, quem é aquele espírito que está ali por trás daquela pessoa? Tem uma história que contaram para mim aqui, quando eu entrei, que eu estava estudando, que eu achei muito interessante. É a história de um espírito que encarnava e ele cometia sucessivos suicídios. Ele nunca conseguia terminar a reencarnação dele. Chegava, encarnava, chegava um determinado tempo, tirava a própria vida. E ele fez isso mais de uma vez. Aí, um belo dia, ele veio sem os braços. Ele reencarnou sem 2 braços. Ele não planejou isso para ele. Ninguém planeja isso para si. Ele foi, não podia dar um tiro na cabeça, não podia se esfaquear nem nada. Ele foi e pulou de um penhasco. Mais uma vez, não conseguiu terminar a reencarnação dele. Reencarna novamente o espírito, sem as 2 pernas e sem os 2 braços. Né? Então, essa história eu já vi bastante tempo atrás. Que foi algo que parece ruim,
mas que, na realidade, para aquele espírito era importante isso, para ele terminar esse processo dele. Então, muitas vezes, as doenças, as dificuldades, as debilidades vêm em função para o melhor para aquele espírito. É o que ele precisa passar. E, às vezes, para quem recebe esse espírito também. É o aprendizado para ambas, a família, a pessoa, as pessoas que convivem. Viu? Precisa só analisar isso, a trajetória, o espírito, não o personagem. Sim, nessa trajetória aí, esse indivíduo está sendo monitorado, esse espírito aí, de alguma forma, está sendo monitorado e designando como ele vem à Terra, como ele vai ser reencarnado. Monitorado? Assim, ele está escolhendo a forma dele vir? Ele está planejando vir dessas formas todas? Não, tem espíritos que não conseguem. A gente vai ver agora aqui, tipos de reencarnação. Vamos andar um pouquinho, que daí a gente vai amadurecendo essas ideias, certo? Nem toda a reencarnação, gente, é assim tão planejadinha. Eu sempre comparo com a vida encarnada. Tudo que a gente planeja, a gente consegue fazer? Não. Muitas vezes a gente não consegue, não dá conta, não dá tempo. Né? A experiência começou, você achou que ia ser bom, você não gostou, você muda. Então, é planejado, mas nem tudo. Às vezes, tem coisas às vezes, que você, quando viu, já está no meio, nem pensou e está lá fazendo. Então, nem tudo é tão planejadinho assim. Sabe? Como se a gente tivesse um chip, né? Sendo monitorado o tempo inteiro. Eu, Tânia, pelo menos, não vejo assim. Certo? Vamos andando um pouquinho, porque existem 3 tipos básicos aí de reencarnação. Compulsória. O que é compulsória? É um espírito que não tem condição de escolher nada. Aquele espírito ainda que está muito embrutecido, aquele espírito que, quando reencarna, toca o terror, né, com ele, com as pessoas, faz atrocidades. Esse espírito não tem condições de planejar absolutamente nada. Ele precisa que alguma alma diga, não, vai aí, vamos passar por tal experiência aí para ver se você melhora essas suas tendências. Né? Então, compulsória. Espíritos que desencarnam com grandes perturbações, né, a nível psíquico, mental, às vezes também não tem condições. Né? Mesmo quando depois desencarna, que ainda está confuso, não tem condições ainda de reencarnar. Né? Que está muito perturbado ainda, né, muito cristalizado, às vezes, nas questões da própria, né, terrenas, muito preso ainda, ele não tem, muitas vezes, condições também. Então, são espíritos que não têm aptidão nenhuma para escolher nada, nem para sugerir. Proposta, leve em consideração o livre-arbítrio relativo. É aí que eu dizer, aquela opiniãozinha, né? Para aí, olha, eu gostaria de passar por tal prova. Mas como vai ser, com quem você vai estar, detalhes você não vai saber. Você não tem como saber, não vai saber. Você sabe, aí você vai dizer assim, então eu gostaria dessa experiência. Então, o nosso livre-arbítrio vai até aí, certo? E a livre, que foi que você falou, né? Que seria quando o espírito já atingiu o nível de consciência e entendimento das leis naturais, das leis divinas, das leis de Deus. Vocês vão ter um bloco aí, vão entender essas leis de uma forma bem mais ampla, né? Não como lei, como mandamento, mas vão entender exatamente o que são. Então, precisa um nível de consciência muito grande, certo? Boa noite. Boa noite. Taninha, completando o que a colega falou, essa questão do monitoramento, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, quando a gente passa por todo esse processo e há necessidade de voltar, existe lá no plano espiritual uma equipe que vai me acolher e vai, tipo assim, conduzir essas escolhas, me orientar. Eu não vou determinar o que eu quero, mas existe um planejamento e esse planejamento é passado para mim. Como é que funciona esse processo lá? Aqui na Terra, a gente tem, né, pessoas que nos orientam, pessoas que gostam de nós, que gostariam que a gente passasse pelas melhores experiências, pessoas que são verdadeiros mentores encarnados, né? Não,
A mesma coisa, porque ia ser diferente. Você vai ter pessoas assim que vão lhe receber, espíritos afins, muitos já conviveram com você, vão estar lá, que a gente vai ver isso também. Muitas vezes, em encarnações muito difíceis, existem técnicos para isso, né, que vão orientar, e você, sim, vai ter uma ideia do que você vai, das suas experiências, mas não a historinha, até porque a historinha não é definitiva, né, é só uma probabilidade, uma possibilidade de acontecer. Mas o seu livre-arbítrio pode mudar isso a qualquer momento. Quer ver? Pode ser que no meu planejamento lá, na minha necessidade, eu precisaria passar por um determinado tipo de doença. Porque eu precisava passar por essa experiência que me traria um determinado aprendizado, seja ele o que for. Só que na minha trajetória, eu consegui, antes de chegar a esse período, entender isso e integrar isso. Vai ser necessário passar essa experiência? Mas eu já integrei. Entende como você pode mudar a qualquer momento? Certo? Como pode ser pelo lado avesso também, né? Então, tudo tem os dois lados da moeda, né? Então, são os tipos de reencarnação, certo? Vamos lá. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação, né? Tá aí. Em geral, mas não são todas. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Quanto tempo eu vou ficar lá na erraticidade? Quanto tempo eu vou ficar ali planejando, pensando, me aconselhando, vendo as melhores possibilidades para mim? Depende de cada um de nós. Depende do nosso momento. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos, aquelas pessoas mais sábias, né, que vão lhe direcionar da melhor maneira. Então, pode acontecer, sim. Como pode acontecer também nada disso. Você vir mais quase que magneticamente atraído, disse, ó, vai, porque você está precisando voltar rapidinho. Tem muito planejamento, não. Seu nível ainda pede muitas encarnações e muito rápidas na Terra. Pode acontecer também. Mas vamos supor que nosso planejamento seja todo bonitinho, né? Tudo dentro dos conformes. Existe aí 3 aspectos. O projeto biológico, um projeto social e um projeto espiritual. O projeto biológico trata-se do corpo físico, né? Aí vão ser determinados a altura, o biotipo, né? Pele, olhos, cabelos, que muitas vezes tem a ver com a experiência que a pessoa precisa passar. Sistemas internos, endócrino, cardíaco, muscular, respiratório, enfim, tudo que eu vou precisar nesse meu equipamento para a minha trajetória. Agora, interessante, dependendo do meu conhecimento, do meu grau evolutivo, meu perispírito ele consegue fazer algumas alterações durante a formação do corpo, sabia? Mas tem a ver muito com essa frequência que eu tenho ali. Como ele está? Será que eu vou conseguir? Às vezes, dependendo do grau evolutivo do espírito, porque existe um fator genético, né? Os genes do pai, genes da mãe, a parte biológica. E o meu perispírito, que vai fazer parte dessa construção, que vai trazer as minhas experiências que estão impressas lá em emoções, em sentimentos. Beleza. Mas, se eu tenho um grau evolutivo bom, já estou bem já, né? Eu posso alterar algum fator genético que vem, que vai atrapalhar a minha evolução. Então, o perispírito ele consegue fazer isso. Ele tem condições, porque ele é o nosso MOB, modelo organizador biológico, e a gente vai conversar sobre isso. Tudo tranquilo até agora? Tranquilo? Aqui, ó. Você pega agora? Pronto. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com isso, tem a ver com planejamento. É que uma vez eu vi o Adenauer falando que ele já tinha planejado a reencarnação dele, que ele ia ficar 100 anos, tudo planejado. Aí eu queria saber se tem como isso realmente acontecer, você planejar antes
Tem. E já ir sabendo o que você vai fazer. Tem. Claro que tem. Depende do grau evolutivo. Depende da sua compreensão. Depende do seu conhecimento. Né? Vamos colocar essa evolução como conhecimento mesmo. Né? Depende. É possível. A maioria, como eu disse, a maioria de nós não consegue ainda. Mas chegaremos lá. Viu? Projeto social. Obrigada, viu, meu bem? Projeto social. A família tem a ver com a família, que eu vou reencarnar. Qual vai ser o meu meio socioeconômico, né, e cultural. Tendências profissionais, essas tendências que eu já vinha desenvolvendo com as minhas encarnações. Então, o espírito vai desenvolvendo tendências das mais variadas que vão fazer com que ele tenha predisposições a passar por determinadas experiências, né, se vincular a determinadas pessoas, né, ter determinadas profissões, ter mais facilidade. Por quê? Porque ele já tem essa tendência desenvolvida aí ao longo das encarnações, certo? Prováveis cônjuges, sempre lembrando do livre-arbítrio, né? Ó, vamos casar, vamos. Né? Aí, se eu chegar aqui e me apaixonar por outra pessoa, é possível, né? Não é nada assim amarrado, a gente não vai nascer amarrado, não, certo? Um projeto espiritual, que é nosso principal motivo para reencarnarmos, né? E aí a gente vai assumir nossos compromissos, né? A gente vai gerar as nossas oportunidades, e a gente vai ter noção apenas do gênero das provas, mas não do que você vai passar de fato, certo? Então, são 3 aspectos bem importantes aí da reencarnação. Vou mandar mais um pouquinho. Mais alguém aqui, ó? Desculpa. Pela perspectiva que se abordou, se a gente tem um planejamento, então a gente tem um livre-arbítrio anterior, quando faz esse planejamento. Dependendo, né? Isso, como eu falei, né? Da Depende evolução muito do espírito. É né? isso. E, posteriormente, também, quando nós estamos encarnados. E aí você fala que pode ser que, diante do seu aprendizado, você possa não ter uma doença que seria planejada para você. Então, existem espíritos mentores fazendo essa avaliação do seu processo evolutivo, para que você venha a ter ou não ter, ou passar por esse processo que você estava planejado a passar? Como é que isso se processa? Quando fala assim, mentor, quando fala assim, ó, você tem um mentor, dá a impressão que tem alguém que é uma muleta que você precisa o tempo inteiro de alguém dizendo para você o que você tem que fazer. Né? Então, eu tiro um pouco essa palavra mentor e eu acho assim, que nós temos amigos, da mesma forma que a gente tem encarnados, nós temos desencarnados. E que muitas vezes, sim, dão uma direcionadinha. Né? Quando a gente está muito indo para o lado, vamos ver, a gente está entortando demais, às vezes ele pode chegar para dar um conselho, falar com você, lhe ajudar, lhe intuir de alguma coisa, mas não são eles que determinam a sua vida. Não são eles que vão dizer o que é certo, o que é errado. Você vai integrar isso. Vai estar em você. Tudo vem de dentro. Quando você passa uma experiência íntegra, está dentro de você. Você mudou as chavinhas, você já mudou o seu padrão vibratório em relação àquela experiência. Você já mudou a forma de lidar com aquela experiência. Você não precisa ter ninguém monitorando isso. Isso é integrado dentro de você. Porque é você mesmo, depois, que vai ser chamado para suas experiências. Você, depois, é que vai ajudar a construir seu próprio corpo que precisa. Então, você guarda em você, não é outro que está ali anotando na cadernetinha, o que você conseguiu trilhar na sua jornada. Pense assim um pouquinho, você tem autonomia, você é a senhora da sua encarnação. Você tem a possibilidade de mudar a qualquer momento. Basta que você mude. Emoção, sentimento, pensamento. Quando eu falo, não falo no sentido de orientar. Eu falo no sentido de aquele planejamento ser alterado em virtude dessa sua evolução. Mas não tem problema. Você vai alterar, vai viver outras experiências. Se você não precisou viver aquela, você tem outras. Aí você vai partir e vai seguir. Não tem problema lá. Por isso que eu digo assim, não está lá anotado, tipo assim, você fez esse planejamento, você tem que seguir. Aí eu casei com a criatura, combinei com ela, cheguei aqui, meu casamento é uma desgraça, e eu vou ficar com ele, porque até o final da vida, meu planejamento. Não, não é isso. Não é isso que a gente espera para a evolução.
não é o sofrimento, né? Muito pelo contrário, é um crescimento, sempre em busca da felicidade. Entendeu? Boa noite. Eu não sei se eu não entendi, mas eu queria um esclarecimento, só de uma parte. Que eu vi, você falou assim, natimorto. Sim. O natimorto não tem... É porque eu perdi 2 filhos, com 3 meses. Aham. Aí que o natimorto não tem espírito... O espírito não está encarnado ali. Até quando? Não teve. Não teve. Porque existe uma situação de aborto espontâneo, Sim. que pode ter um espírito, e esse Sim. espírito pode ser questões orgânicas mesmo, predisposições sim, orgânicas da própria mãe. Sim. Pode ser o espírito que resolveu desistir da reencarnação. Sim. Pode ser. Sim. Ele disse assim, ó, eu vou nessa. Quando chega lá, ó, pensando Mas bem... Eu digo assim, porque quando está com o bebê, com a barriga, a pessoa fica assim, conversando com o bebê. Ali não existe uma pessoazinha ali. Vamos ver aqui em que momento ele se acopla, porque são duas coisas diferentes. É isso que eu tô querendo. A gente vai chegar lá. Certo. A gente vai chegar lá. Porque uma coisa é não ter ocorrido o acoplamento de um espírito naquele corpo que foi desenvolvido, e outra coisa é quando o espírito acopla e depois não chega nem a nascer. É outra coisa. Certo? Oi. Tânia, eu também estou com uma dúvida em relação ao projeto biológico. No caso do bebê de proveta e a mãe de aluguel, o processo é a mesma coisa? Continua da mesma forma. Apenas a fecundação é feita diferente, mas você vai precisar implantar esse óvulo num útero e vai precisar todo o processo de desenvolvimento do feto. Então, não tem, o espírito vai se acoplar da mesma forma, porque ele não está lá no óvulo e no espermatozoide. Não é aí, a gente vai ver aí o momento que ele se acopla, tá bom? Pronto, vamos seguir aqui um pouquinho, então. O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas ou necessárias. Eu posso querer assumir algumas, porque eu entendo que isso vai contribuir para o meu adiantamento, e tem outras que eu vou ter que passar de qualquer forma, certo? Então, é o que eu desejo e aquilo que eu necessito. Então, meu corpo é projetado também nessa perspectiva. Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. Lembra que eu falei que aquela qualidade das emoções que estão armazenadas lá no meu corpo emocional, os meus sentimentos, meus pensamentos, tudo isso gera uma frequência. E essa frequência, ela interfere diretamente na construção do corpo, porque ele é o nosso modelo organizador biológico, o nosso perispírito, ok? A gente vai mais à frente olhar. Levantamento das dificuldades orgânicas. Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 335, fala o seguinte: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam ao seu progresso. E a gente vê aí as pessoas que vêm com suas dificuldades, suas limitações, muitas vezes é uma prova necessária para o adiantamento dele, como aquele rapaz que teve que vir sem as 2 pernas e sem os 2 braços, para poder continuar a encarnação dele. Certo? Então, ele pode. Reencarnações especiais precisam de auxílio de espíritos técnicos devido às características relativas às escolhas, provas e expiações. Provas são aquelas testezinhos, como se fossem provas de escola, né? Que você vai fazendo e passando. E as expiações é aquilo que você vai passar ou não. Normalmente, vai passar ou não. Vai passar, querendo ou não. A expiação é isso. Então, o que acontece? Normalmente, as expiações são mais difíceis. São aquelas experiências mais difíceis. Ok? Outra coisa que ajuda a gente no planejamento reencarnatório, os amigos. Né? Os amigos que a gente vai encontrar. Né? Todos nós, ao dormirmos, desdobramos. Vocês já sabem disso, né?
Vocês já viram libertação do espírito, né? Do espírito. Todos nós desdobramos. Nesses desdobramentos, a gente pode encontrar pessoas no plano espiritual que vão estar conversando com a gente já a nossa próxima reencarnação. Certo? Eu estou encarnado e já estou planejando lá, vendo, conversando com um e com o outro. Oh, quando eu voltar aqui, o que a gente vai fazer? Sim, você vai comigo, volta. Não, eu ajudo, eu vou com você. A gente pode ser irmão, pode ser amigo. Você está precisando de uma força, eu vou. Então, vamos conversar com pessoas encarnadas no plano espiritual desdobrado ou desencarnada, as duas. Por quê? Todos desdobramos. Então, nós nos encontramos tanto com os encarnados como os desencarnados. Ok? Então, eles vão estar ali ajudando e contribuindo, nos encorajando, porque não se surpreendam, não. É muito difícil para o espírito encarnar. Mais difícil do que para a gente desencarnar. Então, no momento da reencarnação, se ele está na esfera onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e frequentemente o seguem durante a vida. Isso está lá na questão 342 do Livro dos Espíritos. Então, são espíritos que ajudam no planejamento e podem ser amigos e familiares encarnados e desencarnados. Todos são processos somente aí do planejamento. Pronto. Então, essa foi a primeira fase. Planejei, tive meus amigos que me ajudaram, vi mais ou menos a família que eu vou votar, qual vai ser a minha situação econômica, tenho ideia de como vai ser o meu biotipo, tudo em função da minha experiência. Beleza. Mas aí tem uma outra fase, que é o contato fluídico com os pais. O que seria esse contato fluídico? Alguém tem ideia? Aí a gente não está ainda falando de matéria. Bom, o contato fluídico dos pais consiste na aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas antes da própria fecundação. Então, a maioria de nós já teve, de alguma forma, contato, se aproximou antes de reencarnar dos seus futuros pais. É uma preparação, porque ele está preparando a nova existência e ele vai fazer parte daquele núcleo, daquela família. Né? Aquele pai, aquela mãe vai receber. Então, ele já dá uma olhadinha, vai lá, olha, já sente o clima, a casa. São espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo. A gente já viu aqui que a família que nós estamos inseridos está na medida da nossa necessidade, do nosso processo de educação, por experiências que ambos precisam passar. Podem ser espíritos com relações de afeto ou desafeto, não é? A gente já viu isso. E por que vem em família? Porque os laços de sangue são muito fortes, porque trazem laços de amor, e muitas vezes isso ajuda a superar diferenças. Às vezes a gente não dá conta. Aí você vê os grandes conflitos em família, né? Às vezes até de forma trágica, porque não deram conta, não conseguiram. Em algum momento eles vão ter que viver uma experiência para poder ultrapassar isso. Tem também o objetivo de harmonização. Já começa esse contato, né, fluídico, energético, que a gente fala, né, Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual. À medida que se intensifica semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Claro, à medida que ele vai colocando o pezinho dele aqui, ó, no plano terrestre, ele vai perdendo aos pouquinhos, mas lentamente, esse contato aí, né, com o plano espiritual. Tem para entender bem isso é um relato de uma aluna, eu estava dando aula, e não foi uma aluna só que já me falou isso, inclusive já um aluno, um pai, também já me relatou isso. Ela contou a história dela, essa aluna. Ela, casada, acho que tinha uns 2 anos, 3 anos de casada, o marido e ela, jovens, né, não tinham nenhum plano
de ter filhos logo, né? Não estava nem pensando em engravidar. Um belo dia, ela sonha com um rapaz, né, um sonho muito nítido, muito claro, muito real. E esse rapaz vinha até ela e dizia: eu vou ser seu filho. Ela assim: meu filho, mas você já é grande, mas eu vou ser seu filho, mas eu não vou ser como eu estou aqui. Eu não vou ter essa aparência, mas você vai ser a minha mãe. E ela disse que foi um contato muito agradável, ela acordou muito feliz, ela se sentia muito bem, mas ficou assim, é sonho, né? Deixa para lá. 3 meses depois, ela engravidou. Então, ele já estava ali, ó, no campo dela, se aproximando, fazendo essa troca. Beto, aqui. Meu nome é Fernanda. Oi, Fernanda. E no caso, a criança, eu tenho um filho de 4 anos. Ele fala com muita propriedade de uma irmã. Ele também pode ter essa vivência, assim, ele quer ter tido esse contato antes? Sim, pode. Porque pode, sim. Já me perguntaram se eu coloquei isso nele, mas não foi. Eu mostrei uma foto minha pequena, e aí eu disse: ó, João, essa aqui, quem é? Eu pensei que ele ia dizer: é você, mamãe. Ele: não, é minha irmã Maria. Eu digo: não, é sua mãe. Ele: não, é Maria. Eu disse: que Maria é essa? Aí pergunto: se você perguntar onde é que está Maria, ele disse que está no céu, na fila de bebê. Ele fala com muita... Tem essa tal fila, né? Tem mesmo, a fila para sério? reencarnar. Sério? Gente, tem muita gente que não reencarnar, viu? Eu pensei que era coisa da cabeça dele, mas é sério. Legal. Diga. Quem mais? Pode ter tido já esse contato com ela. Pode ter sido alguém que já teve contato em outras vidas com ele também, que ele está associando, viu? Mas pode ser também que ele, no momento em que ele veio para se aproximar de você, da família, ver, ela podia estar também na casa, estar junto, entendeu? E ele ter consciência de quem ela é. Da mesma forma que ele tinha consciência que você seria a mãe. Viu? Taninha, comigo aconteceu uma experiência interessante. Eu tenho 3 filhos e na terceira gestação, a médica disse que seria uma menina. Ela fez ultrassom e mostrou: vai ser uma menina e tal. Aí comecei a comprar, escolhemos o nome e tal. E, assim, mais ou menos 5, 6 meses eu sonhei. E no sonho ele apareceu, ele falou assim para mim: minha mãe, eu não sou menina, eu sou menino. Eu acordei tão agoniada que eu acordei meu esposo: acorde! A gente está fazendo tudo errado, o nosso filho é homem e ele é um menino, cabelo cacheadinho. Eu descrevi ele todinho, exatamente como ele é hoje, com 10 anos. E era menino? Menino. Venho já para dar um, né? Eu cheguei para minha obstetra e disse: doutora, eu preciso fazer outra ultrassom, porque eu sonhei com meu filho e ele disse que é menino. E aí? Era menina. Já perto de nascer, que descobriu que era menino realmente. Que legal. Ele estava numa posiçãozinha que não dava para ver direito, né? Outra história também bem interessante, só um momentinho, foi de uma aluna, todos os alunos, né, eles trazem sempre relatos bem legais, que ela estava grávida, né? Ela morava antes numa casa, e aí o marido dela resolveram mudar de casa, comprar uma outra casa, né, e tudo. Ela engravidou nesse meio tempo, né, que ela estava nesse processo de mudança. Ficou grávida e foi morar na outra casa. E nasceu a filhinha dela. Aí a filhinha cresceu, tal. Um belo dia, a filha dela chega e diz assim: mamãe, essa aqui não é a nossa casa. Eu disse: como que não é a nossa casa? É a nossa casa. Não, eu quero ir para aquela outra casa. Que outra casa? A casa que vocês moravam, que a gente morava. E ela ficou batendo nisso, né? E a mãe sem entender que casa era essa que ela falava. E aí, um dia, diz que a mãe se tocou, né? Será que tem a ver com a casa anterior? Diz que ela levou a menina na casa que eles moravam anteriormente. E ela dizia: mamãe, é essa casa que a gente vivia. É nessa casa que a gente morava. É nessa casa que eu quero morar. Aí ela comprou a casa de volta. Mas a criança já estava ali no campo dela,
olhando, vendo a casa. Então, ela gravou aquela casa e dizia que a casa que ela morava não era a casa deles. Né? Eu acho muito interessante isso. Então, tem muito disso. Tânia, Oi. O meu pai desencarnou, eu tinha 12 anos. Diga. E eu senti uma falta enorme. Até hoje eu sinto. Ele era um pai muito carinhoso. E 15 anos depois, eu tive um filho que hoje está com 38 anos. E ele tem todas as características emocionais, de brincalhão, perde um amigo, mas não perde a piada. E às vezes eu observo até, quando eu olho para o braço dele, os traços das veias, e me lembra muito meu pai. Aí, assim, 15 anos depois de desencarnado, esse espírito pode ter encarnado no meu filho? Não é comum, mas pode. Pode ter reencarnação mais rápida, né? Por vários motivos. Por questões afetivas, por questão de necessidade. Então, você pode reencarnar rápido, mas não é o normal. Estima-se, que eu não tenho certeza também, porque eu não lembro, né? Já fui e voltei, não lembro nunca, que em torno de 70, 80 anos a gente passa também, né? 100 anos no máximo na erraticidade, 50, as médias que a gente fica, né, entre um período e outro. Mas, só uma coisa, pessoas que marcam muito a vida da gente, que são especiais, elas vêm com uma missão muito especial, ensinar o amor. Então, feliz de quem teve algo assim, mesmo que por pouco tempo. Boa noite. Boa noite. A Fernanda, né, o nome dela? Sim. Ela falou da questão do filho, e eu lembrei de uma experiência com a minha tia, que ela tinha 2 bebês, tinha um menino e depois teve a Luísa, e ela tinha marcado uma cirurgia plástica, uma lipo, aqui em Salvador, e ela é do interior. E aí a bebê dela tinha mais ou menos 2 para 3 anos. Ela tinha feito todos os exames, só estava esperando uma semana para poder vir para cá. E aí, nessa semana da cirurgia, a filha falou, não, mamãe, tem um bebê na sua barriga e o nome é Davi. Aí, não tem não, já fiz exame, tá tudo certo, vou fazer a lipo. Aí a mãe dela fez, não, se a tua filha está falando isso, faz outro teste de gravidez. E aí, antes de vir fazer a lipo, ela fez o teste e aí teve que desistir, porque realmente teve o menino. Foi avisar, né? Ele veio avisar rapidinho, né, irmãzinha? Ó, me socorre. Legal. Mas são esses contatos, realmente, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, gente. Beto, só olha para mim quantos slides tem ali, por favor. Só para eu contar o tempo aqui, para a gente não perder nada. Bom, e aí, em que momento, né, o corpo físico se liga à matéria? Aí a gente pega aqui, na questão 344 do Livro dos Espíritos, a pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completada pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Bom, o que é a concepção? Vamos ver se já está aqui nesse outro slide. Vamos lá. Quando ocorre, a fecundação ocorre já na tromba, né? Já está lá. A fecundação ocorre lá, o óvulo está ali, fazendo aquela viagem dele ali, aquele caminho. É fecundado, o óvulo cai na parede. É aqui? Isso aqui tem? Não. Não. Aí ele cai ali na parede, vai para o útero e nida. Nesse momento é o momento da concepção, quando o óvulo chega no útero e se prende à parede do útero. Neste momento, o espírito, o perispírito, prolonga ali energeticamente, né? Ele se liga nesse momento. Ele não entra totalmente, não é isso. Ele se liga nesse corpo, que ainda está nesse óvulo, que ainda vai começar a divisão celular. Então, ele já se ligou ali. Então, nesse momento, é quando ele se liga
a matéria, tá? É o momento. Opa, peraí. Momento em que se dá o acoplamento do espírito que vai reencarnar na nidação, certo? Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando eu desencarno, vocês já viram a característica do perispírito, né? O perispírito é matéria, vocês concordam? A gente viu que é feito também, é produzido pelo fluido cósmico universal, uma condensação diferente. É uma matéria mais sutil, é a matéria do plano espiritual. Ok. Mas é matéria. Quando eu desencarno, qual é o tamanho do meu perispírito? O tamanho que eu estou aqui. Você quer saber como é o seu perispírito? Olhe para você no espelho. É exatamente assim. Com tudo, com todos os órgãos, com tudo, com todos os sistemas. Somente numa matéria mais sutil. Bom, e aí, como é que ele faz para se acoplar num feto? Ele precisa ter uma redução perispiritual. Entende que, para o primeiro momento, ele só se liga, porque ele não tem ainda. Ele vai sendo reduzido, preparado antes, preparado, se une ali, se liga. E, à medida que esse corpo vai se desenvolvendo, o feto ele produz um campo magnético que vai ajudando, junto com outras forças, aí cada vez mais se acoplando. E ele se acopla, aí sim, célula a célula. Célula a célula. Ele vai se entranhando, se enraizando. Então, não é um corpo que está revestido, é um corpo que está entrelaçado com outro, vibrando em frequências diferentes, porque são matérias de densidades diferentes, mas é tudo junto. É por isso que ele é a nossa forma, é por isso que ele modela o nosso corpo, certo? Então, tem que fazer uma regressão do corpo espiritual até a forma fetal, por uma redução dos espaços intramoleculares. Se nós diminuirmos todos os nossos espaços entre nossas células, a gente fica um pedacinho de nada, né? Porque a maior parte da gente é líquido. Nós temos muitos espaços, né? Porque a matéria, por mais que pareça bruta, ela não é sólida, ela não é totalmente sólida, ela tem espaços entre. Então, esses espaços são reduzidos por forças que os espíritos que estão, muitas vezes, ajudando a reencarnação estão operando ali, por força do campo magnético do feto, que está se desenvolvendo, e do próprio perispírito da mãe também, que está ali, né? Trabalhando também. Isso a gente chama de prostração de forças, que é uma redução induzida pelas energias do desenvolvimento do embrião, certo? Nesse momento, aumenta muito o intercâmbio entre a mãe e o filho. Por isso é que também o campo da mãe começa também a interferir, né, nessa redução. Aqui, Missionários da Luz, né, do livro Missionários da Luz, eles mostram aí a reencarnação de Sigismundo. Alguém já leu? Já, né? Pronto. Aqui está mostrando o momento justo onde está sendo trabalhada a redução do perispírito. Então, ele está ali, ó, da forma adulta. Essas forças vão contribuindo para ele ir reduzindo esses espaços intramoleculares, né? Aí o campo do feto, do embrião que está em desenvolvimento começa a atuar também, até ele chegar a uma forma que ele possa se acoplar. Tá? É a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares, é a repetição daquele ali, né? Prostração de forças, e aumenta o intercâmbio. Mas aí mostra o processo. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Vamos imaginar como é que é esse processo. Prostração de forças, aquela imagem ali, né? Os espíritos atuando, contribuindo aí para a redução perispiritual. Após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico entre eles vai se intensificar. Então, ali, a prostração de forças, redução do perispírito, né, até a forma fetal, né, e o acoplamento dele, então, na concepção, certo? Porque houve uma redução
do volume do perispírito. Certo? Deu para entender? Está tranquilo mesmo? Então tá. Então, esse é o processo. Reduz-se, então é necessário isso. Mas a gente precisa transformar esse perispírito. Por que eu preciso transformar? No plano espiritual, será que as condições de vida são iguais? Será que a gravidade é a mesma? Será que eu me alimento da mesma forma? Não, né? Então, esse perispírito vai ter que ser adaptado às novas condições dele quando ele reencarnar aqui no plano espiritual, porque ele vai ter que alterar tudo isso. Então, as alterações são necessárias para a natureza do seu processo de aprendizado, ele vai modificar também, dependendo da necessidade do espírito. Adequação ao corpo material mais denso, ele vai estar acoplado ali a um corpo mais denso. Adequação para a alimentação, gênero e atração gravitacional, né, é diferente. O entrelaçamento ao corpo físico, né, precisa ser alterado para esse entrelaçamento. E também é o momento em que surge o duplo etérico, aquele corpo energético que é formado junto com o corpo físico e que vai servir como nossa bateria, né, que vai recarregar aí o nosso corpo. Certo? Então, o nosso perispírito ele é todo preparado para o reencarne. Desde a modificação no volume, né, e é preparado para todas essas condições, né, de vidas aqui. E a vinculação do cordão de prata. Vocês lembram o que é o cordão de prata? Pronto. O reencarnante nessa fase aqui, ó, formação do feto e modelagem, quarta fase. O reencarnante nessa fase está criando um campo magnético que vai atuar como molde entre onde as células físicas vão se ajustando. Então, aquilo que a gente já falou, ele vai, ó, o perispírito é a nossa forma, o nosso molde. Influência do perispírito no padrão hereditário conforme as necessidades do espírito. Lembra que eu falei que, dependendo do nosso grau evolutivo, é capaz a gente mudar alguns padrões genéticos que não vão interessar para a minha experiência. MOB, modelo organizador biológico, né? E aí são as alterações biológicas e padrões genéticos, estruturação e definição da forma. Essa é a função do MOB, que é o nosso perispírito. Esse termo MOB foi dado por Hernani Guimarães. Alguém já leu algum livro de Hernani Guimarães? Ele criou um modelo geométrico do espírito, inclusive, bem interessante. Ele é um estudioso, junto com Ian Stevenson, né, eles são contemporâneos, tinham um contato, inclusive, e eles estudaram muito essa questão do perispírito. É bem interessante vocês procurarem ler, Hernani Guimarães. O espírito, ligado ao embrião, vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida em que se aproxima o nascimento, à medida que ele vai se acoplando. Quanto mais ele vai se acoplando, quase que não sai, ele vai ficando, perdendo a consciência mesmo, vai entrando no estado de sonolência, até ele realmente adormecer para a encarnação, para essa experiência da reencarnação. Quando ele reencarna, já não lembra mais. Não lembra mais por algumas questões. Uma delas, a nossa mente está onde? No plano espiritual, no perispírito. Aqui, o nosso personagem foi modelado com um novo corpo, um novo cérebro, com um novo córtex, que é um aparelho que percebe a nossa realidade aqui, ó, através dos nossos sentidos. E a mente está preparada para perceber a vibração, a frequência da matéria no plano espiritual. Então, é difícil esse acesso. É difícil você sintonizar as frequências, é um dos motivos. E outro, não tem também interesse da gente ficar relembrando tudo que a gente fez para as pessoas que estão em torno de nós. Imagine como é que ia ser essa relação se eu lembrasse exatamente o que o meu irmão fez comigo em outra vida, e que às vezes nem foi uma coisa muito bacana, né? Então, essa é a formação. E aqui é só para a gente finalizar com essa parte. Após a redução aí do perispírito, da forma adulta para fetal,
ocorre, aí é que ele, na concepção, ele se acopla, e aí ele vai tendo o desenvolvimento aí dos órgãos, de várias partes do corpo, a cada fase, né? Até ele, ao nascer. Quando ele nasce, se completa, né, a reencarnação do ponto de vista aí biológico. Mas, mesmo assim, se a gente pensar, existem alguns órgãos da gente que ainda continuam se desenvolvendo depois que a gente nasce. Um exemplo muito legal disso é a moleirinha da criança, que diz que é aberta, né? Ela ainda não está ainda completo aqui. E tem outros órgãos, a nível de... Os órgãos sexuais ainda também estão ainda amadurecendo. A gente não está totalmente completinho, certo? O espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz, certo? E a reencarnação, será que ela realmente está completa quando a gente nasce? Será que eu posso dizer que eu já reencarnei totalmente? Não. Porque tem dois aspectos aí, um biológico e o outro, qual seria? Do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, a gente ainda não está. E a gente vai conversar um pouquinho sobre. Cadê? Aqui é só para relembrar o cordão fluídico, né, que é da mesma matéria do perispírito, e que ele se rompe também, né, quando um desencarne. Né? É um fiozinho mesmo, único? Não. É um cordão fluídico, mas não é um único fiozinho. Porque se a gente parar para pensar o nosso perispírito, eu não disse que é acoplado molécula a molécula, então você tem vários pontos energéticos. Aí eu comparo esse fio como aquela cola de contato que você passa, quando você levanta, são vários fiozinhos, aí se encontram em um, parece. Então, é mais ou menos isso. Então, não é um cordão, não se rompe quando a gente está desdobrado, gente. Me perguntaram uma vez, e se não tem como cortar? Não, é uma ligação energética, não tem problema nenhum. Durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. É só aquilo que a gente falou desse processo aí de mudança que ocorre com o nosso perispírito. Alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Gente, vocês não são tão quietos assim. Só tem duas possibilidades. Ou está muito ruim ou está muito bom. Não tem. Porque ninguém pergunta, a gente fica preocupado, viu? Pronto. E agora a gente chega aí na quinta fase, né? Adaptação à vida. Nasci. E agora? Boa pergunta, né? Eu já fui planejado, eu já fui amassado para ficar pequenininho, né? Já me deixaram inconsciente, já foi modelado um novo corpo, eu já passei por tudo isso e nasci. De novo, pequenininho. Pode, aqui, ó, traz aqui, mas só um minutinho, deixa eu só concluir aqui. Pequenininho, se eu vou nascer numa família que vai me receber, e se a minha mãe não limpar meu bumbum, eu vou ficar lá todo sujo. Se ela não me der comida, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho condições nenhuma de me alimentar sozinho. Eu vou ter que aprender a andar de novo. Pense aí. Eu vou ter que aprender a andar. Básico. Vou crescer. De repente, vou para a escola. De novo. Tudo de novo, vou começar a estudar. Aí vou passar pela puberdade de novo, espinha na cara, hormônio a mil. Vou para a fase adulta, vou começar a preocupação de trabalho, emprego, vou constituir minha família. Eu vou começar tudo de novo. Olha a experiência de você ter que voltar novamente a depender. Olha, né, a experiência de você viver essas situações com pessoas diferentes, situações diferentes, sentimentos diferentes. Tudo de novo.
Não deve ser muito, não é uma coisa muito fácil. Imagina para o espírito que vai encarnar, tá ciente que vai passar por tudo isso de novo. Dizer, poxa, tudo de novo, vai encarar a escola de novo. Faculdade, né? Ficar se matando no vestibular. Mas é isso. Pode deixar ela perguntar que eu continuo. Boa noite. Boa noite. Só voltando um pouquinho, como eu vi que isso já ia ser a parte do nascimento, e ficou um ponto até um pouquinho aberto da pergunta, né, que foi mais cedo, sobre a parte antes. Eu não digo nem o nato morto, acho que você falou, mas naquele processo que fala que já acopla, não, mas já liga o perispírito, desde a parte da anidação que tem ali. Sim. No processo, quando tem os abortos espontâneos, então, aborto espontâneo. Quer dizer que não teve acoplação, ou teve, ele aí teve? Teve. Sempre vai ter a acoplação. Se não for, no caso de ter um espírito e ter um aborto espontâneo, ele já está lá. Está lá. Aí o aborto acontece por várias questões que não tem como a gente dizer que foi por esse motivo ou aquele. Tem 1000 possibilidades. Mas o perispírito vai continuar se preparando até o dia que ele deixa... Não, aí ele volta. Não. Aí ele deixa. Ele desistiu, ele não quer ficar ali, não. Ele volta. Entendi. É justamente tipo assim, eu fui no caminho, desisti, estou voltando. Não é a minha ainda. Ele vai poder fazer isso a vida inteira? Não. Vai chegar um momento... já por experiência, ouvi, na época, que existe também vários consolos, né? E um deles que eu ouvi era dizendo assim, se sinta agraciada, porque às vezes foi um espírito tão evoluído que só precisava desse período para poder... Também. Às vezes não precisa, porque passar aqui, quanto mais a gente fica aqui, mais é porque a gente está precisando da experiência da matéria. Não que seja ruim, não, viu, gente? Essa experiência é incrível. Isso aqui é um mundo espiritual. Nós somos espíritos. É um mundo espiritual, a gente está aqui vivendo uma experiência espiritual, tal qual, no plano desencarnado. É a mesma coisa, a gente está vivendo. É importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa vida, valorizar esses momentos e não achar que o bom está somente lá no plano espiritual. Diga. Sim. Você falou aborto espontâneo. Vamos ver. O meu, por exemplo. Eu tinha um problema hormonal. Aí eu perdia. Mas aí eu falei que pode ser questões biológicas também. Às vezes não pode ser. Sim, então do próprio organismo. Não seria, por exemplo, ele desistir. Seria questão. Não, desistir é uma possibilidade. Sim. Olha que eu disse que tem vários motivos que podem levar. Pode ser uma questão biológica do corpo, pode sim, certo? Pode ser ele desistindo, pode ser porque ele não precisa mais do que isso, pode ser que ele precisava daquela experiência de vou vir, eu quero ser amado e, de repente, não conseguir chegar lá. Talvez ele precisasse daquela experiência, talvez a mãe precisasse daquela experiência. São várias possibilidades. Não tem como a gente saber, sabe? Por mais que a gente queira, não tem como. Agora foi. Foi? Ainda bem que foi. Mais alguém? Aqui, ó. 21:02. Veja ali para mim, meu bem. Quantos slides tem ali ainda? Tânia. Oi. Boa noite. Tá saindo som aí? Oi? Dá tempo. Eu que estou regulando. Eu tenho uma pergunta boba para fazer. Só que eu já frequento o centro desde criança, né? Então já tem mais de 30 anos que eu nunca fiz essa pergunta. E aproveitando que você... Nossa, olha a responsabilidade. Espero que eu consiga responder. Aproveitando que você abriu esse espaço nessa pergunta, eu quero saber o seguinte. Aonde está situado aqui o meu espírito, o meu perispírito, nas proximidades do meu corpo? Tipo, ele está dentro, ele está fora, ele está ao redor, ou ele está coincidindo com o meu espaço do corporal? Ele está entrelaçado no seu corpo, molécula a molécula. Ele não está fora. Ele está entrelaçado, molécula a molécula. Revestir todas elas. Obrigado. Então, tá dentro, é parte nossa. Entenda que é uma matéria numa frequência vibrando numa frequência diferente. Por isso elas conseguem coexistir, certo? Mas ela está junto, está ali, molécula a molécula. Deixa eu só concluir aqui. Tem mais algum? Desculpa. Tânia, eu tenho uma amiga que ela, há muitos anos atrás, na juventude dela, ela fez muitos abortos, ela perdeu vários bebês de forma provocada. E hoje o sonho da vida dela é ter um bebê. E ela faz fertilização. E ontem, a 4ª tentativa de fertilização dela falhou.
tem alguma associação com essa situação Do ponto de vista espiritual, do você está ponto de falando? vista espiritual? Pode ser, mas pode ser orgânica também, né? Fez tanto aborto que, de repente, né, sei lá, Porque danificou. assim, o médico ele justifica que do ponto de vista biológico, assim, ela tem chances ela tem as chances de engravidar, mas ela não consegue, às vezes até chega a pegar, mas 3 meses depois ela perde. E aí não segue adiante a gestação. Aí eu já parei para pensar, agora que você falou da associação do momento, né? Que às vezes o espírito vai e retorna. Bom, eu acho que tem vários aspectos. Acho que talvez o principal seja ela mesma. Porque ela fez tantos abortos que, às vezes, o sentimento de culpa, mesmo não expresso, está lá, existe. E vai ter isso porque agora ela tem o desejo de ser mãe, né? Por um outro lado, pode ser que agora ela precise a experiência de desejar muito e não poder ter para valorizar a vida. Sabe? Então, é uma possibilidade. Não estou dizendo que é uma verdade. São sempre possibilidades. Então, tem vários aspectos. Mas a culpa aí interfere bastante, mexe com a gente. Porque o nosso pensamento comanda tudo. Certo? Deixa eu continuar aqui um pouquinho. Mais alguma coisa? Muito maior e, sobretudo, mais longa, na morte, o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela. Entenda a escravidão não como uma coisa negativa, não, viu, gente? Ai, escravo. Não. Entenda que o nosso corpo realmente limita a ação do espírito enquanto ele está aqui. Então, limita. A escravidão que ele fala é nesse sentido. Mas vamos entender que esse corpo, essa experiência, faz parte do processo evolutivo do espírito. Ele precisa disso. Então, ele vai ter horas em que ele vai poder se libertar daqui, nos desdobramentos, né? Quando ele vai dormir, vai descansar, que ele não precisa do corpo, o corpo está lá em repouso, ele vai fazer o que ele quer. Então, ele não está preso totalmente o tempo inteiro, certo? A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Porque, enquanto ele não nascer, aquele perispírito está trabalhando o tempo inteiro até o momento que finalizou esse processo de formação, né, desse novo corpinho aí. Aí a gente tem aquela outra fase, puberdade, a adolescência. Vocês já pararam para pensar por que normalmente é uma fase conflituosa entre pais e filhos? Eu tive a sorte de não ter sido conflituosa, né? Meu filhote está ali, né? Mas ele foi bonzinho assim, não deu muito trabalho. Mas, na maioria, é uma fase super difícil, não é? Quem é que tem aí que teve essa fasezinha complicada aí? Pois é. Vocês já pararam para pensar por que acontece isso? Hein? Ele se sentir já capaz de comandar. E aí não quer mais ficar preso àquela coisa dos pais comandarem a vida. Então, é a questão mesmo de o livre-arbítrio, de querer fazer jus a esse direito de escolhas. E essa individualidade vem da onde, hein? Do espírito que ele é. Nessa fase que a gente fala que vai do 7, algumas literaturas falam 7, algumas vai até 12. É quando a reencarnação se completa exatamente por causa disso. O espírito chega e diz, agora eu quero o meu espaço, agora eu sou senhor da minha reencarnação. Eu não quero seguir a vontade do meu pai, porque eu tenho vontade própria, eu quero as minhas escolhas. É o espírito ali, gente, que chega e diz, tomei o meu espaço. Por isso, porque vamos lembrar, tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. Alguém já leu esse livro? É de Hernani Guimarães, né? Pronto, ele é maravilhoso. A gente esquece que aquele bebê que nasce não é um livro de páginas em branco. Ele tem uma história, ele tem experiências, ele tem vontade, desejos. Ele já vem com uma história, gente. E é essa história que fica se manifestando nesse momento. Então, ele, do ponto de vista psíquico, ele se completa. Né? E aí a gente pode dizer que aos 7 anos a encarnação, né,
finalmente finaliza. Né? É o momento em que ele quer assumir responsabilidades, ele quer a independência dele em relação à última encarnação e dos pais, porque até esse momento ainda está muito atrelado à reencarnação interior. Quer ver um exemplo? As crianças, né, muito novas, de 2, 3, 4 anos, estão com um pezinho muito ainda no plano espiritual, porque reencarnaram há muito pouco tempo. Então, ainda tem muito contato. E aí vem os amiguinhos imaginários, que as crianças ficam horas, que dão nome, que descreve o amigo, que brinca. Eu tive uma amiguinha assim, eu não me lembro do rosto dela, mas eu lembro das brincadeiras. Eu ficava horas sozinha. Eu fazia chazinho, eu fazia bolinho, né? Eu pulava corda, porque eu sou do tempo de pular corda, né, gente? Agora são outras brincadeiras. Mas, enfim, ela ficava comigo o tempo inteiro. Então, ali são espíritos mesmo. Crianças que estão ali acompanhando, e ela vê, porque ela ainda tem muito esse contato com o mundo espiritual. Pode falar. Um espírito que iria reencarnar no bebê que foi abortado, ele pode ficar no mundo material ou ele necessariamente volta para o mundo espiritual? Ele tem essa escolha? Ou é determinado? Eu penso que ele volta. Eu penso, Tânia, que ele volta para o mundo espiritual. Por quê? O que prende espíritos na matéria é esse psiquismo aqui, né? Então, por exemplo, questões da nossa vida cotidiana, quando você pega por exemplo, as mediúnicas da vida, o que você encontra são pessoas que desencarnaram e continuam presas às questões da Terra. A esposa que eu deixei, os bens que eu adquiri, que os outros estão vendendo, o ódio, a questão da vingança. Então, essas pessoas mentalmente ficam aqui presas nesse plano. Às vezes não conseguem nem visualizar aonde estão de fato, que é o plano espiritual. Se você lembrar daquele livro, aquele filme, que tinha o psiquiatra, o menino, o Sexto Sentido, é bem aquilo. Ele já estava desencarnado e não lembrava, ele não conseguia ver. Ele se via dentro da casa. Então, pode acontecer. Agora, em casos assim, de bebê que não sei se teria esse desenvolvimento assim para ficar preso psiquicamente. Não sei. Eu digo assim, ele ficar com raiva da mãe por ter cometido esse aborto. Um aborto não espontâneo, um aborto provocado. Ele ficar aqui do lado da mãe. Às vezes existe muita tristeza. Às vezes acontece. A gente já tem relatos não, eu já presenciei em mediúnica, aí sim a pessoa vir, mas não porque o bebê em si, mas aquele espírito que queria reencarnar, chegar e falar que sentiu, perguntar por que ela não permitiu, né? Isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Como temos o planejamento no aspecto físico, de escolha, né, que se abordou de cabelo, de sexo, como fica a questão do adolescente não se identificar com o gênero na questão espírita? Bom, o espiritismo não fala nada disso, porque não tem nada disso, né? O que a gente fala aqui hoje, entende que espírito não tem sexo. Muitas vezes ele vem com equipamento onde a energia dele é masculina e o equipamento não está correspondendo muito. Mas não é... O espiritismo não explica isso dessa forma, como é. O que a gente entende é isso. Espírito não tem sexo. Eu programo, de repente, de vir num corpo masculino. Mas toda a minha energia ainda está muito feminina. Eu me identifico mais com essa energia e não consigo me adaptar com o corpo que eu estou. Pode ser. Entendeu? Mas não tem assim, uma explicação. O espírita, né? Kardec falou alguma coisa? Não, porque até não tem. Não tem. Definido, mas não significa que você vai dar conta daquilo ali. Se a minha energia ainda, eu já tive, de repente, muitas encarnações como mulher, aí quero vir como homem, às vezes eu não, né, ainda estou muito com essa energia, vou precisar, talvez, encarnar mais algumas vezes num corpo masculino para poder me adaptar, ou não, ou me adapto com facilidade. Porque todos nós já fomos homens, já fomos mulheres. Em várias vidas da gente, a gente já teve a experiência nos dois gêneros.
A gente já teve, porque, por enquanto, nosso gênero é assim, é binário, né? É um ou outro. Né? Por que a gente precisa disso? Porque a nossa própria reprodução é feita dessa forma. Né? Então, eu entendo hoje dessa forma. Vou aqui. Ó. A influência do nível de evolução, né, do espírito. O grau de evolução, entendimento, conhecimento do processo reencarnatório. Quanto mais eu entendo esse processo, mais eu consigo influenciar nele. Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado. E aqui eu falo algo bem interessante. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. As emoções geram frequências. Existe uma escala das emoções. Se você pegar na internet, tem lá em megahertz a frequência do amor, a frequência da culpa, do ódio, do medo. Isso emite uma frequência, certo? E é isso que fica impregnado no nosso perispírito, esses núcleos emocionais, né, que vão determinar o padrão vibratório do que eu sou, certo? E isso influencia diretamente na construção do meu corpo, na construção da minha vida. Então, o que a gente precisa entender? O que eu vivo hoje, o que eu penso hoje, o que eu sou hoje, o que eu faço hoje, está construindo o meu mundo, o mundo que eu vou encontrar enquanto desencarnado, está construindo o meu próximo corpo e vai construir o próxima encarnação, a próxima situação quando eu estiver reencarnado. É meu padrão vibratório, porque eu vou ser atraído para situações que estão na mesma frequência. Eu vou ser atraído a pessoas que vibram na mesma frequência. Eu vou ser atraído por situações para passar pela minha frequência. Então, é bom a gente começar a olhar agora, né? Construir o que a gente quer agora, não é depois que eu desencarnar, não, é agora. Porque lembre que nós estamos vivendo, sim, uma experiência espiritual aqui no plano material, mas é espiritual e a gente está construindo aqui também. Seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre um momento nos quais fica independente da matéria que habita. Inclusive, essa construção, você pode estar aí, recebendo contribuições quando você está desdobrado, conversando, pessoas orientando você. Então, você quer saber qual o seu padrão vibratório, qual o seu padrão atual? Olhe para a sua vida. Veja o núcleo de amizades que você frequenta. Veja qual é a sua relação com a família, com os amigos. Como você trata o seu pai, como você trata a sua mãe, como você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos. Veja o que você gosta de música, o que você gosta de fazer na vida, qual é o seu lazer. Faça assim, uma listinha. E depois você mesmo chegue à conclusão. Se é isso de fato que você quer continuar, ou se tem algo aí que você gostaria de mudar. Aí você vai entender seu padrão vibratório e aonde você vai. Influência do pensamento reencarnante. Padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação, como ele está encarando isso. Isso influencia muito, né? Nesse planejamento, nesse reencarne. Sintonia e vibração, mais uma vez, é exatamente aquilo. Nós vamos, né, nos sintonizar com pessoas que têm a mesma frequência, né? Sintonia e vibração. Nós vamos nos unir a quem temos afinidades, que pensam parecido, que gostam das mesmas coisas, né? Pelo menos se identificam. É aquilo que a gente já falou, que o livre-arbítrio dele é de escolha apenas da prova, do gênero da prova, né? Não há uma reencarnação igual à outra. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Não existe involução. Nós nascemos para evoluir, fomos criados para crescer sempre, sempre. Pode parecer que a pessoa é terrível, que ela não cresceu nada, ela cresceu sim. Da forma dela cresceu e vai ser diferente quando ela voltar. A Adenauer sempre faz aqui, brinca, né, com a gente e diz assim, olhe para você, como você é. Se você não presta hoje, imagine o que você foi antes. Então, é sempre assim. Ele diz que nós estamos na nossa melhor versão, porque a evolução é constante. Cada espírito com sua própria história. Cada um tem suas experiências. O processo evolutivo
individual é de cada um, não tem padrão, porque somos diferentes. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Então, mesmo que seja a mesma experiência, você vai viver ela de forma diferente, vai integrar, vai entender ela de forma diferente. E aí eu gostaria que alguém lesse, por favor, para mim, que eu já estou ficando sem voz. Vamos ver quem é que lê para mim. Quem lê aí para mim? Eu vou passar aqui agora. É uma citação assim, que eu acho muito bacana e que resume muito isso. Quem é que lê para mim? Ali. Nascestes no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Chico Xavier. A mim isso resume muito bem a aula da gente, a de reencarnação, inclusive, como processo educativo e tudo. Tudo, absolutamente tudo em nossa vida. As pessoas, as situações, a abundância, a falta, tudo, absolutamente tudo é de nossa responsabilidade. Chegamos ali pelas nossas escolhas, chegamos ali pelas nossas pernas e nós estamos com a possibilidade sempre de mudar isso. Da mesma forma que a gente vive uma situação, a gente pode mudar ela, porque está no nosso controle. Então, assumir a responsabilidade pela sua vida e assumir a sua reencarnação. E quando você assume, você cresce, porque você entende que é capaz de mudar sempre. Né? Então, agora, tem uma surpresinha para vocês. A Laísa nunca falou que tem teste para passar? Não, tem um teste, gente. Agora vai ser a hora de avaliar a facilitadora, né? Porque se você não souberem responder, é porque eu não soube dar aula, né? Não soube dar aula. Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão responder falso ou verdadeiro, ok? Em relação à reencarnatória, e tem alguma coisa que está errada ali. À luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas, certo? Que é o roteiro do planejamento. Vamos lá. 4 questões. Questão A. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito? Aham. Há alterações do corpo espiritual para o processamento da reencarnação? Aham. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo? Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito? Gostei. Vamos lá, tem mais. Ainda em relação ao planejamento reencarnatório, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? A união começa na concepção e nidação? Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre arbítrio? Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. A ligação fluídica, iniciada na nidação, só se completa entre os 7 e 12 anos? Verdadeiro. Parabéns, viu? Ah! Legal, né? Isso são os conceitos importantes da gente entender, ok?
Vamos lá. Essas são as referências, né, utilizadas para compor a aula, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Diga. Aqui. Sou eu. É o seguinte, nós temos nascendo no mundo cerca de 200 mil pessoas e morrendo mais ou menos isso aí, tá? No entanto, a gente observa o seguinte, eu sempre me lembro que em 70 éramos 90 milhões no Brasil. Hoje somos mais de 220 milhões. Esse número de espíritos que reencarnaram, que estão encarnados hoje em relação aos 90 milhões de 1970, por aí assim, na década de 70, vieram de onde? Boa pergunta, né? Obrigado. Bom, existe, primeiramente, né, uma quantidade muito maior de desencarnado do que encarnado. Existe uma relação, certo? Mas existiu isso, onde a população aumentou sensivelmente. Você já parou para pensar que eu posso ter espíritos que já vieram de outros orbes, talvez menos adiantados que nosso e que vêm encarnar aqui agora? Vamos pensar, né? Pensar além do nosso plano. Pode ter vindo de outros lugares. Além de ter mais para reencarnar, porque eu não disse logo no iniciozinho, quando eu não tiver mais nada para aprender aqui, o espírito que eu sou, eu posso ir para outro lugar. A mesma coisa assim. Você acha que as primeiras encarnações podem acontecer aqui? É possível um espírito encarnar aqui na primeira encarnação dele? Não, por quê? Oi? Exatamente, porque nosso planeta já foi primitivo e já pôde habitar esse tipo. Hoje não tem como reencarnar espíritos primitivos aqui. Nosso planeta não permite, mas existem orbes que são primitivos e onde recebem esses espíritos, né, que vão evoluir e que vão depois também migrar para outros lugares, certo? Pronto, gente. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês, né? Eu estou sempre terça-feira, né? Mas é muito bom estar nesse lugar conversando com vocês. Espero que tenham ajudado. E qualquer dúvida também é sempre estou aqui, né? É só perguntar, tá bom? Obrigada.